Frederico. Estava orgulhosa por receber meu bônus horas. Todos os trabalhadores têm período de descanso, mas os que querem trabalhar nesse período ganham dobrado. Não estava necessitando de descanso. Entusiasmada, passei a trabalhar muitas horas com Frederico. Quando trabalhava muito, sentia-me cansada, mas logo me refazia. Meu amigo tem uma sala na parte do hospital onde estão os internos melhores. Para que vocês entendam, ele fazia um trabalho de psicólogo ou de psiquiatra. Por que isso, né, gente? Por que tem isso lá? Porque nosso corpo físico perece, morre, mas nós vamos levando, né, tudo aquilo vivido, a nossa mente. Então ela precisa ser de uma certa forma tratado. Outros chegam com um grau mais severo, outros menos severos, precisando aí desses tratamentos, né? A gente não pode esquecer jamais que nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Geralmente nós vamos chegar, vamos ficar em hospital, na ala ao qual nós necessitamos no momento, vamos progredindo até que a gente saia e vai aí para a casa de um familiar, e aí tem todo, né, o caminhar aí que você já conhece. Continuava como uma secretária a olhar horários, fichas e encaminhando aos pacientes. Enquanto eles conversavam com Frederico, ficava sem fazer nada. Patrícia, Frederico me convidou. Você não quer entrar na sala e ficar a ouvir a fim de aprender o que traz esses nossos irmãos a conversar comigo? Sim, respondi contente. Percebi então os muitos problemas que tem a maioria desencarnada em tratamento. Escutava sem nada dizer. Às vezes me dava vontade de rir, outras me emocionavam. Como dizia vovó, nada como ajudar para compreender. Vendo, sentindo problemas dos outros, dei graças ao Pai por não tê-los criado para mim. A maioria dos problemas daqui são os que ficaram aí, né? Então isso, o que ela estava dizendo, né? A gente continua de onde nós paramos, ou seja, relacionados com os encarnados. A gente continua da onde nós paramos, levando lembranças dos desencarnados, ligação afetiva, seja ela, não importa, né, qual seara, se é mãe e filho, pai e filho, marido e mulher, não importa, a gente vai levando esses sentimentos, né? Então, junta-se dois itens, né? O desencarne, coisas que ele já vai levando, e aquilo também inerente aos encarnados, família. Pediam para visitar os familiares ou ajudá-los, só que não se consegue auxiliar, encontrando-se ainda entre os necessitados de ajuda. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Para que você possa ajudar, né, o seu ente que desencarnou, possa trabalhar na caridade e na beneficência, lembrar dele sem desespero, né, procurar uma notícia ou uma psicografia, né, sem desespero. O que você precisa? Você precisa de entendimento e equilíbrio. Da mesma forma, os nossos irmãos desencarnados, né? Para que eles possam nos ajudar, e essa ajuda geralmente são com fluidos e preces, né? Eles precisam estar aí conscientes da situação, né? E tendo então a oportunidade, conhecimento e merecimento para estar vindo até a Terra ou intercedendo por nós, né? Nenhuma oração a gente geralmente não faz oração quando está desesperado, né? Ou então se faz ela muito sem raciocínio, sem realmente tirar aquilo do fundo da sua alma e expressar, né? Então a gente precisa ter equilíbrio, né? Para a gente poder conseguir ajudar o outro, seja ele encarnado ou desencarnado, né? No filme Nosso Lar, André Luiz vai tentar ajudar, né? Lembram lá no início? Ele acaba atrapalhando, né? Quando a enfermeira ou aquele outro lá, que eu sempre esqueço o nome também,
fala para ele, né? Paciente não cuida de paciente, né? André Luiz não tinha equilíbrio nem para ele, estava querendo, né, passar equilíbrio para o outro. Então ele estava, de uma certa forma, ao invés de ajudar, ele estava então atrapalhando, né? Quase todos falavam de sua vida encarnada e como desencarnaram. Frederico escutava atencioso, indagando de vez em quando. Uns reclamavam do choro dos familiares, que os incomodava. E olha isso aqui, quando eu falo para vocês que existem familiares do outro lado que às vezes estão meio de saco cheio, né? Outros pediam orientações de como fazer para não escutar os lamentos e chamados dos entes queridos, né? Então, para vocês verem aí, que esse desespero, essa murmúria e essa lamentação, a gente sabe que é doloroso, mas isso às vezes atrapalha muito eles do lado de lá. A ponto de falar assim, nossa, eu não tô aguentando mais fulano com a mesma falação, não estou mais aguentando, né? Então olha esse outro, né? Ele foi pedir orientações de como fazer para não escutar os lamentos dos familiares terrenos. Deve-se orar por eles, falava calmamente Frederico. Ter paciência, o tempo passa suavizando. Meu amigo respondia a todos, orientando-os com sabedoria. Também anotava os endereços dos casos mais aflitivos. Quando finalizava o horário de atendimento, Frederico ia às residências anotadas, tentava orientar, ajudar os encarnados, motivando-os a se consolar e deixar de perturbar seus entes queridos. Mas havia queixas diferentes. Uns julgavam-se esquecidos, principalmente pelo cônjuge. Foram alguns pedidos para voltar, até no corpo físico. Não queriam reencarnar, nascer em um outro corpo, queriam o deles mesmo. Um até pediu para voltar uns 10 anos mais moço, né? Olha aí a falta de entendimento. Às vezes pensava que Frederico não iria sair daquela, mas ele, como grande conhecedor do espírito humano, falava educadamente com tranquilidade, convencendo os atendidos. Alguns não gostavam das respostas, assim como aqui, né? Às vezes a gente dá umas respostas, não gostam, né? Mas acabavam convencidos. Muitos voltavam muitas vezes até superar seus problemas ou parte deles. Porque, infelizmente, muitos se fixam tanto nos seus problemas que não viam mais nada. E outros gostavam de tê-los, necessitando de maior tratamento. Então, é aquele negócio, né? Tem gente que arruma uma lamentação tão grande diante de um problema, né, que não consegue visualizar mais nada que está ali ao seu redor. O tempo vai passando, vai se perdendo a oportunidade, vai se perdendo o entendimento, né? Fica aquela lamentação na mesma coisa. E a vida, de uma certa forma, esse tempo que fica lamentando, a vida fica estagnada, né? Por isso que a gente fala, né? Houve um problema, vive-se o problema naquele momento, né? Se tiver algo para resolver, resolva. Se tiver que chorar por aquilo, chore. Mas que no dia seguinte nós possamos estar, então, restabelecidos daquilo, né? Porque ficar ali lamentando aquilo, né? Não vai adiantar em nada, né? E aqueles que fazem da vida um problema, né? Não conseguem sair desse problema, necessitam de um maior tempo de tratamento e de ajuda, né? Narro alguns casos não por curiosidade, mas para que sirvam de lição a todos nós. Vejam bem, doutor Frederico, disse um senhor. Verá com o que lhe digo. O senhor me dará razão. Sempre fui muito trabalhador, tive posses. Honesto nem sempre, não posso mentir. Sei que não iria enganá-lo. Só tapeei alguns trouxas nos negócios. Minha primeira esposa me ajudou muito, não tivemos filhos. Ela desencarnou e casei com outra. Minha segunda esposa é linda, tivemos filhos. A danada me traiu e quando descobri, fui matar o safado e foi ele quem me matou.
Quero voltar e tirar os filhos dela. Não quero vingança. Sofri muito querendo vingar, já perdoei os dois. Meus filhos irão se perder como ela. Irão errar, tenho a certeza. Não quero ir como desencarnado, eles não me verão. Não dá para o Senhor fazer com que eu volte, né? Então, olha lá, mais uma vez, né? Essa falta aí de entendimento. Então, vamos avançar. Frederico bondosamente tentou esclarecer. Meu irmão, quando encarnado, você viu alguém desencarnado voltar com o corpo morto? O seu corpo, após tanto tempo, já é pó. Isto é impossível, né? Então, lembra lá da live, né? Quando a gente falou de ressurreição, né? Que é impossível, né? A gente sabe que um corpo morto é impossível um espírito penetrar novamente nesse corpo. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou, né? Jesus Cristo ressuscita-se em espírito e não em corpo material. Lembram-me que todos têm como encarnados oportunidade de seguir o bem. Seus filhos não estão desamparados por Deus. Você pode ajudá-los. Mas eles não me darão crédito, não irão me dar atenção. Não desanime sem tentar. O senhor já leu a parábola de Lázaro e o rico? Já. A do Lázaro pobre e do rico, que morreu e quis voltar para avisar seus irmãos e não pôde. Leia novamente com atenção. O senhor não pode me ajudar? Posso. Irei por você tentar ajudar seus familiares. Então é aquilo que a gente fala às vezes, né, gente? Às vezes tem um familiar aí que desencarnou recentemente, e aí vocês ficam falando assim, eu acho que ele passou por aqui, fez alguma coisa, nos ajudou em alguma coisa, né? Então, geralmente é o seguinte, né? Geralmente o seu ente está do outro lado, né? Muito preocupado, e tem aqueles irmãos que trabalham, né? Tanto lá como na crosta, que vêm fazer esse trabalho, né? Por eles, ou seja, né? De uma certa forma, Deus aí permitindo a misericórdia, porque às vezes tem gente que tá tão aflito do lado de lá, né? Que necessitam ou encontrar-se em desdobramento, ou se tiver condições vir à Terra, ou alguém vir por eles, né? E às vezes mostrá-lo até mesmo as imagens para que ele se aquete, né? Um pouco, se acalme, né? Porque ainda não tem o equilíbrio suficiente. Queria mesmo voltar encarnado e tirar meus filhos dela e educá-los melhor. Meu irmão, você já reencarnou muitas vezes. Se voltasse recordando, talvez tentasse mudar. Mas esquecendo, erraria de novo. Por que não se fortalece nos ensinos da boa moral? Né? Por que o ensino da boa moral, né? Porque nós espíritos estamos aqui na Terra em busca de aprimoramento moral, né? Que é geralmente as chagas aí da humanidade, que é o quê? Que é o egoísmo, que é a soberba, que é a covardia, que é a hipocrisia, que é a falta de respeito, né? Então, nós estamos aqui, né, para esse aprimoramento. E, infelizmente, né, eu até hoje à tarde, conversando aí com a Soraya, conversando com o Evandro, né, eu comentei com eles a respeito disso, né? A Soraya até me disse assim, nossa, Ana, às vezes eu te noto cansada, né? E eu falei com ela, ô Soraya, eu acho que a palavra nesse sentido que você está direcionando não seria cansada, sabe? Eu diria decepcionada, porque a gente decepciona muito, né, com a humanidade, com as coisas que a gente vai vendo ao longo do caminhar, né? E eu tenho visto, né, que a sociedade, ela tem essa questão da moral, daquilo que nós viemos buscar, está cada vez mais escasso, né? E muitos vão voltar pior do que chegaram, então isso é preocupante. Né? E a gente está aqui pregando isso, não que eu seja perfeita, né? Lógico que não. Né? Eu também estou em busca da boa moral, todos nós estamos, né? Mas a gente que está tentando aí arrastar um número de pessoas, a gente se vê às vezes remando contra a maré, né? A gente vê uma multidão muito mais forte, né?
vindo em contrário. Por isso, essa corrente do bem, ela precisa, né, ser fortalecida, ter a comunhão com Deus diariamente para que a gente possa suportar, né? A gente, igual a gente estava conversando hoje à tarde, né, eu e o Evandro, às vezes a gente tem que se permitir algumas coisas, né? Principalmente a gente que carrega muitas coisas nas costas, porque senão a gente adoece, né? Vira e mexe, né? Tem caso aí de médium precisando de internamento psiquiátrico. Então, assim, esses internamentos psiquiátricos, não acham vocês que é porque a mediunidade fez com que ele surtasse, né? A mediunidade fez com que ele entrasse em depressão, não. É porque diante de tudo, né? Os médios, nós médiums, são muito mais sensíveis, sabe? Ao tudo que a gente vê ao redor. Então a gente sente muito, a carga fica muito pesada, né? E se a gente não tiver uma comunhão com Deus, um determinado equilíbrio, a gente cai, né? Porque nós estamos na carne, né? Então nós somos passíveis de qualquer doença, seja ela física, psicológica, né? Estamos passíveis de todas elas. Então a gente tem que saber dosar e caminhar para a gente poder não escorregar e cair, né? E eu conversando com a Soraya, disse para ela, eu olho às vezes aqui onde eu moro, né, a egrégora do lugar, tudo que envolve, né, eu consigo às vezes ver muita tristeza, sabe, o ar muito parado, uma regressão muito forte, né? Então as coisas às vezes a gente fica preocupados, né? A terra, a gente sabe que a terra tá bagunçada, passando aí, entrando aí numa terra regenerada, né? Está aí em regeneração, né? Mas a gente sonha muito com essa terra regenerada e que os nossos netos, nossos bisnetos possam chegar num ambiente mais plausível para poder cumprir a missão a qual eles vieram destinados, né? Então às vezes a gente fica, não é cansada, mas pensativa, né? Mas na certeza de que a caminhada da gente precisa continuar. Ela tem que continuar. Independente se eu vou caminhar sozinha, se eu vou acompanhada, se vai ter pessoas que vão jogar pedra, se vai ter pessoas que vão abraçar, se tem pessoas que vão julgar, que vão criticar, eu preciso continuar a caminhada, né? E a gente fica querendo que cada um fizesse a sua parte, né? Porque cada um fazendo um pouquinho no bem, né? E quando eu digo fazendo um pouquinho no bem, é aí onde você está, né? A gente, se cada um fizesse isso, daqui a pouco a gente estaria num ambiente, né, muito mais dócil, digamos assim. O Senhor saiu muito satisfeito. Frederico, falei, parece incrível escutar esse pedido. Pensei que desencarnados tivessem mais consciência. Deveriam ter, mas desencarnados não diferem muito dos encarnados. Não se torna melhor pelo desencarne. Torna-se melhor quando se aprende, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Torna-se melhor quando você busca entendimento e se equilibra, né? Então, aí você vai procurando, né? Através dos estudos, vai aprendendo, né? Vai se edificando. Nós vamos passando pelas nossas provações diárias, né? Elas vão aí nos fortalecendo, nos mostrando o verdadeiro caminho, e aí sim, nós, no momento do nosso desencarne, nós chegamos então do outro lado mais firmes e mais conscientes. Este senhor não se preocupou quando encarnado em educar os filhos, agora é sincero, se preocupa com eles, mas tardiamente. Parece com o rico da parábola que recomendei, que lesse com atenção. E fez um pedido mais incrível ainda, voltar com seu corpo. Embora saibam ser impossível, tentam. Se isto fosse possível, seriam muitos a voltar. Ainda bem que não é. Frederico foi ao lar terreno dele e fez o possível para chamá-los à responsabilidade. No dia seguinte, tranquilizou este senhor. Disse que a esposa estava sendo boa mãe, pelo menos amava os filhos. Ele resolveu seguir os conselhos de Frederico. Melhorar, aprender, para poder no futuro tentar ajudar os filhos. Uma mulher com expressão sofrida que dava dó, disse lacrimosa:
Doutor Frederico, não quero parecer ingrata. Desencarnei, sofri muito, vaguei pelo umbral, fui socorrida e me sinto melhor. Porém, é que não gosto do umbral, tenho horror a ele, não quero vagar e não quero ficar aqui, não gosto daqui. Tratam-me bem, mas recebo um tratamento igual a todos. Então aí, né? O que é isso? Um espírito que foi levando com ele a questão de quê? Que nós discutimos outro dia, da vaidade, né? Ele quer um tratamento diferenciado, né? Ele é vaidoso e arrogante, ele quer um tratamento melhor do que os demais. Não posso comer carne, não posso tomar meus aperitivos, detesto estar desencarnada, queria morrer mesmo. A morte não é como esperava, se pelo menos tivesse o céu. Será que se tivesse o céu como pensava, a senhora iria estar nele? A senhora não respondeu. Estranhei. Era a primeira pessoa que ouvia diretamente dizer que não gostava da colônia. Frederico continuou. A senhora está insatisfeita consigo mesma. Olha, vamos prestar atenção nisso, que isso é pra gente, né? Às vezes nós estamos aí colocando a culpa no mundo, né? E muitas das vezes a gente não está olhando, né, para as nossas atitudes, para aquilo que a gente está fazendo e está aí colocando a culpa aonde não deve, né? A senhora está insatisfeita consigo mesma. O que a colônia pode lhe oferecer é isto que recebe. Enquanto muitos são felizes aqui, há os descontentes como a senhora. Que quer realmente? Não sei. Não queria ter desencarnado, mas também não gostava da minha vida encarnada. Talvez se reencarnasse rica, linda e inteligente, para fazer o quê? Ser feliz, gozar a vida. Por quanto tempo? Se soubesse, não estaria aqui, disse sem paciência. Minha irmã já tentou ser feliz trabalhando, sendo útil? Não. Já experimentou sentir alegria em ajudar o próximo? A senhora necessita se amar para aprender a amar o próximo. Ou seja, né? A gente precisa nos entender, enfrentar primeiramente os nossos monstros, né? Para depois, então, dispensar-se ao outro. Vamos lá, me perdi aqui. Tente hoje... Peraí. Aqui na sua ficha está anotado que está bem. Por que não se dispõe a ajudar? Acho tão difícil. Amanhã voltará para conversarmos melhor. Tente hoje ser útil por 2 vezes. A senhora saiu como entrou, lacrimosa. Frederico, indaguei. Ela queixa-se de estar na enfermaria. Por que tive em um quarto só para mim? Patrícia, Jesus recomendou-nos que vivêssemos encarnados, entesourando bens espirituais, né? Então, o que é isso? Que a gente buscasse melhoramento moral, dando valor na parte verdadeira a que nos acompanha após o corpo, a morte do corpo. Todos que fizeram o que Jesus recomendou merecem esse simples tratamento que é ser alojado por um curto período em um quarto individual. Para estar aqui é venturoso. Alguns imprudentes, orgulhosos, não gostam de se misturar. Esquecem que são irmãos de todos e que o Pai é um só. Chegam aqui tais como mendigos e alguns a exigir regalias que não fizeram por merecer. Aos poucos, essa senhora foi mudando. Frederico tudo fazia para que entendesse que só o bem a faria feliz. Ela começou a fazer pequenas tarefas, mas resmungando. Frederico me disse que os orientadores da colônia iam tentar ajudá-la para que vencesse a ociosidade ou teria que reencarnar. A colônia não abriga ociosos. Um senhor aparentando 35 anos entrou na sala um tanto envergonhado. O doutor me ajudaria? Gosto daqui, quero ficar, mas sinto falta de sexo. Você gosta daqui porque solucionou um dos pesos que aflige o ser humano, que é a disputa da sobrevivência. Aqui recebe muito. Até os reflexos de sua doença estão sendo superados. Está abrigado, alimenta-se, não sente frio ou calor, enfim, está acomodado. Mas ao mesmo tempo, você anseia pelas satisfações que o mundo físico lhe proporcionava.
Sente falta somente dos que julgava bons, dos prazeres. Vou ajudá-lo. Para você não ser atingido por estes ecos de satisfação do mundo físico de qualquer circunstância, é necessário que eleja com toda a sua força e atenção um objetivo aqui no mundo espiritual que agora vive e que a ele se dedique com toda a sua alma. Nesse sentido, as energias que hoje lhe trazem um eco do passado se dirigirão para este novo objetivo. Aconselho-o a ser útil, a trabalhar, a estudar, a interessar-se em fazer o bem a tantos irmãos daqui mesmo, aos alojados na outra parte do hospital que sofrem. Assim estará liberto parcialmente dos ecos da satisfação do mundo físico, no seu caso, do desejo sexual. Já havia escutado uma mulher queixar-se do mesmo assunto, e Frederico ter-lhe dito que se voltasse com carinho a uma atividade, trabalho ou estudo, que estaria parcialmente liberta destes desejos. Este senhor era o último atendimento do dia. Tendo tempo, indaguei a Frederico querendo aprender. Por que parcialmente, não plenamente, se aqui na realidade não se tem necessidade dessas funções? O apego ou a escravidão a qualquer uma das funções, gula, sexo, mentir, muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos como os prejudiciais, na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher seu vazio físico. O homem é a soma de todas as experiências pelas quais a humanidade vem crescendo através dos incontáveis milênios de que temos notícias. O primeiro sentido a se manifestar foi o tato, e através dele é que o homem teve seus primeiros prazeres. O segundo, o grande da sobrevivência, alimentar e procriar. Mas falando especificamente da procriação, porque as outras estão no mesmo plano. A chuva, ó. Este é o maior dilema do homem, porque condenam o sexo promíscuo, mas não ensinam ou explicam por que o homem tem. Se ele é mau, por que o possui? Se ele é bom, por que o reprimir? A chave da questão está na sua fonte. Se você pegar um rio e no meio do seu curso, erguer um dique, você quer que as águas não corram mais naquele leito. Seu trabalho será constante, terá que forçar o dique todos os dias. Elas ficarão represadas a cada dia com mais força e poder de pressão. Se descuidar, romperá o dique, e sua ação devastadora será 1000 vezes maior do que quando estava no seu curso normal. Da mesma forma, é esta fabulosa energia vital. No seu primeiro impulso, ela seduz o homem com prazer para garantir a perpetuação da espécie humana. O homem então se torna escravo dessa energia, um mero reprodutor de espécie. Mas como a prole pesa aos ombros dos genitores, a sagacidade da inteligência não querem abster-se do prazer. Outros homens, por devoção ou crença, abstêm-se do uso dessa energia. Pode acontecer de, em futuro próximo, arrebentar e produzir mais estrago ou adormecer a energia, secando esse leito com prejuízo dele mesmo. Alguns poucos, em vez de fazer dique ou amortecer essa energia, remontam à fonte vital. Procuram saber de onde nasce essa energia que é capaz de fazer nascer o ser vivente e inteligente, reconhecendo que ela nasce do próprio Eterno. Desviam-na do leito do prazer mundano, que proporciona a perpetuação da espécie, dirigem-se para a espiritualização do indivíduo, proporcionando assim a perpetuação da alma. A liberação não se faz pela repreensão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Baseado nisso, usa-se toda a energia que o sustenta no sentido de possibilitar que se renasça um novo homem, o cidadão cósmico, não mais interessado nos prazeres egoístas, mas sim na glória da manifestação de Deus
no homem e todos os seus filhos. Não poderia, Patrícia, falar isto que ele fala agora àquele senhor. Ele não entenderia. Então, olha aí, né, gente? Ele fez uma explicação grande aí para Patrícia, né? A essa questão de energia que vai levando, principalmente essa energia no contexto aí sexual, né, que é inerente tanto a homem quanto a mulher, e levando, né, essa sensação, essa vontade, né, mas sem entendimento, porque essa necessidade estava lá no corpo físico. Ele ensina então a tentar canalizar essa energia, e ele ensina essa forma, né, dele achar algo que ele muito quer e canalizar essa energia. Ele ensina dessa forma e ensina a Patrícia de uma forma um pouco mais aprofundada, né, e dizendo a Patrícia que se ele falasse dessa forma que falou para Patrícia, falasse para ele não entenderia. Por quê? Porque ele ainda está muito primitivo em relação ao conhecimento, né? Então, daí a gente entende, se tira o seguinte, né? Quanto mais esclarecido, quanto mais firmes nós estamos nos conhecimentos, mais a espiritualidade pode avançar. Lembra que eu comento sempre com vocês essa questão? Né? Muita coisa na Terra ainda não é vista, por quê? Porque nós mesmos não damos condições para que a espiritualidade avance, né? Muitas coisas poderiam nos ser mostradas, mas também é fato que se mostra, né, muitos não entendem. Então, por isso que, olha para você ver, né, o espiritismo vem crescendo, né? Não é religião, é uma doutrina, mas que vem crescendo a passos curtos, né? Por quê? Porque as pessoas ainda não têm uma mente aberta o suficiente para poder absorver aquilo que quer passar. Então, seria um trabalho feito, então, em vão, né? Um trabalho aí que, embora ele fosse mostrado, ao final ele não surtiria nenhum efeito, né? Então, se entra por outros caminhos, né? Tentando aí, né, fazer com que as pessoas compreendam. Né? Não é colocar na cabeça delas, é compreender. Porque muitas pessoas, muitos de nós, né, já vivenciamos fatos espirituais, né? E que a gente, nada melhor do que a gente mesmo, né, tira as nossas conclusões e sabe que, de fato, existe, né, vida além da Terra, né? A gente sabe muito bem que nós não morremos no túmulo. No túmulo fica apenas um corpo perecível, mas o espírito segue então aí a sua jornada, né? Está ainda escravo de vícios. Se ele tiver um objetivo maior, ficará liberto parcialmente. Só estão libertos plenamente os que fizeram como exemplifiquei. Ele não entenderia, como assim poucos compreendem o que Paulo de Tarso disse. A natureza sofre e geme dores de parto até que nasça o Filho do Homem. Depois de alguns dias trabalhando com Frederico, em que aprendi muito, indaguei se ele gostava do que estava fazendo. Há tempo, Patrícia, estudo o comportamento do ser humano em todas suas faces. Não há trabalho que não goste. Sou feliz em ajudar. Tantos fatos diferentes vi nesses poucos meses de desencarnada. O que será que os encarnados pensarão ao ler tudo que narro? Irão rir? Pasmarão? Vão descrer? Só desencarnando para conferir. Nós não vamos agora, né? Porque agora não é a nossa hora. Nós vamos no momento adequado para a gente poder, então, estarmos aí cientes, né? E colocar em prática todo o nosso estudo enquanto passamos aqui pela Terra, né? E assim nós encerramos o capítulo 26, entramos aí então no capítulo 27. Preparando para estudar. Cada vez mais ansiava por aprender e ser útil. Dormia poucas horas, como também me alimentava pouquíssimo.
Aprendi a absorver a alimentação da atmosfera e tomava pouca água. Dia antes do Natal, concluí o curso de como me alimentar. Foi muito proveitoso. A água aqui é diferente, magnetizada. Sinto-a perfumada. Sempre gostei muito de tomar banho. No curso aprendi a plasmar a limpeza tanto do corpo como das roupas que usava. A limpar-me e higienizar-me pela mente. Não comer dá uma enorme vantagem. Não necessita usar o banheiro. Não tomar água em excesso, não urinar. Isso é bom. Começar a viver espiritualmente. As impressões do corpo de carne e as necessidades iam sendo superadas. Logo ia começar meu curso. E foi com muita alegria que escutei de Frederico. Patrícia, vou ser um dos instrutores do curso que irá fazer. Irá deixar esse trabalho maravilhoso? Irá por mim? Amo todas as formas de ser útil. Este trabalho é temporário. Depois do curso, voltarei a dar aulas numa colônia de estudo. Há tempos queria participar desse curso. É bom recordar e renovar conhecimento. Frederico, sou grata a você. Gostei muito de trabalhar com você e com o meu trabalho na escola. Penso em voltar a fazê-lo. Frederico riu. Patrícia, é bom gostar de muitos trabalhos, conhecer muitas formas de ser útil. Quando terminar seu estudo, poderá optar para o que for melhor a si mesmo e para maior número de pessoas. Maurício me deu algumas dicas sobre o curso. Patrícia irá morar temporariamente no setor residencial da escola. Então vamos lá, né? Patrícia, que até hoje morava com a avó e as amigas, vai deixar a casa das avós e vai passar a morar temporariamente no setor residencial da escola, na parte destinada a estudantes que cursam esse interessante aprendizado. O curso que fará é para que tenha conhecimentos do plano espiritual. Este curso tem como objetivo instruir os desencarnados sobre como viver espiritualmente e conhecer tudo. As colônias, postos de socorro, umbral, ver os trabalhos espirituais junto a encarnados, etc. Para os que não têm conhecimento algum, o período desse curso é mais intenso. Para os que têm conhecimento como você, o prazo é menor. Tudo é bem organizado, a data certa para o início e término. O seu demorará 9 meses. O grupo é pequeno. Terão 3 instrutores. Todos os desencarnados fazem esse curso? Deveriam, ou seria o ideal. Infelizmente, a porcentagem dos que querem aprender é pequena, como aqui, né? Não difere muito da gente não, né? Às vezes você tá aí com o aprendizado, né? É igual escola, né? Nem todo mundo quer ir à escola. Nem todo mundo quer aprender, né? Mas deveria. Depois, para fazer esse curso, necessitam estar adaptados, consciente do seu estado desencarnado, querer aprender para ser úteis e o principal, gostar, amar o plano espiritual. Então veja bem, né, gente? Tudo é um processo e às vezes um processo longo, né? Então às vezes vocês ficam aí querendo respostas rápidas, né? Dos desencarnados de vocês, dos entes queridos de vocês, sem ter essa compreensão, né? Muitos ainda passam muito tempo nos hospitais fazendo todo um trabalho psicológico, né, para tentar reerguer. Às vezes muitos ficam aí pedindo ajuda, né, aos familiares, principalmente esses familiares que têm pouco tempo de desencarne, né, 1, 2, 3, 4 anos aí. E o pessoal não entende que tudo é um processo, né? Tudo é um processo. E às vezes eles não estão aptos a isso. Então vejam bem, Patrícia, que teve um desencarne aí tranquilo, né? Tinha algum conhecimento da vida espiritual. Olha tanta coisa que ela passou para agora sim ela conhecer, né, o mundo espiritual. Então, no próximo livro, né, ela vai conhecer e aprender
né? Como atravessar as camadas densas, as superfícies, né? Até chegar às zonas umbralinas, né? Então isso necessita de muito equilíbrio, né? Para poder se fazer. Então às vezes, né? Nós cobramos muito dos nossos entes, não cobrem tanto, né? Porque às vezes eles ainda não estão aptos a fazer. Às vezes a única coisa que eles podem fazer por nós é o que nós podemos fazer por eles, né? Orar e pedir a Deus, trabalhar por eles na caridade e na beneficência para que seja revertida para eles em bênçãos de luz, de paz, de amor, de discernimento e equilíbrio para que eles possam trilhar o melhor caminho sempre. Quem irá fazer o curso comigo? A equipe é ótima, gostará de todos. Você é a mais novata desencarnada. Os outros têm anos por aqui. Alguns são protetores de encarnados ou querem ser. Aprendem para melhor orientar. Outros há tempo trabalham na colônia. Agora se interessam em conhecer todo o mundo espiritual. Maurício, existe só essa forma de conhecer o plano espiritual? Não. Este curso é o modo mais fácil e mais organizado. Muitos trabalhadores o conhecem servindo e socorrendo. Embora Patrícia não irá ficar só vendo, aprenderá participando e ajudando. Meu quarto seria ocupado por outra pessoa. Ali estivera por curto período. Sabia que um dia teria que deixá-lo. Não senti tristeza. Agradeci de coração às senhoras amigas de vovó pela carinhosa acolhida. Minhas violetas ficariam com vovó até terminar meu curso. Depois eu levaria para uma colônia escola para onde iria. Estavam lindas e floridas. Minhas violetas, olhando-as, motivava-me mais ainda em aprender. Continuava a ser feliz. Levamo-las para o quarto de vovó. Colocamo-las no peitoril da janela de seu quarto. Teria pequenas folgas durante o curso e viria visitar vovó e minhas violetas. Arrumei alguns pertences para levá-los ao alojamento da escola. O que achei desnecessário, deixei com vovó. No horário marcado, Maurício veio me buscar. Caminhamos lado a lado. Patrícia, minha tarefa junto a você termina hoje, né? Então veja bem, Maurício acolheu Patrícia, né? Foi uma espécie aí de um mentor espiritual dela. E está aí agora, né? Encerrando uma jornada, né? E quando eu li esse último trecho hoje, né? Eu fiquei pensando em mim e em cada um de vocês, né? Que temos os nossos mentores tão presentes, né? Assim como o Roberto, tão presente. Então eu fico imaginando o dia, né? Que ele vai virar e vai falar isso também, né? Minha tarefa junto a você termina hoje, né? Dá de uma certa forma um pesar, né? Maurício, sei que não gosta de agradecimentos. É porém de coração que lhe digo obrigado. Espero não ter lhe dado muito trabalho. Foi um prazer. Tornamo-nos amigos e seremos para sempre. Entramos na escola por outro portão. Conhecia aquela parte, mas naquele momento me pareceu diferente, mais bonito. Viera para estudar, como aprendiz. Isto fazia-me sentir diferente. Estava curiosa para saber como seria esse estudo tão falado. Muito escutava encarnada e nesses meses na colônia. O que realmente estudaria? Que iria de fantástico ver e conhecer? Emocionei-me. Meu coração batia apressado. Né? E nós então finalizamos o estudo de violetas na janela. Patrícia sai então agora da casa da vovó, vai agora para uma colônia, para um curso de 9 meses, né? E o que eu percebi nesse caminhar da Patrícia, eu não sei se vocês também percebem o mesmo, né? Que embora nós temos os nossos laços de amizade, de companheirismo, de afeto, família, seja lá qual laço for, né? Sempre a caminhada é nossa.
sempre a missão ao qual nós estaremos destinados a empreender, a aprofundar, é nossa, seja encarnado ou desencarnado. Né? Nesse exato momento que Patrícia então deixa a avó, né? Entra por esse portão, a missão de Maurício com ela termina naquele momento, né? E de uma certa forma Patrícia agora vai seguir, né? Mas novas pessoas vão adentrar, ela vai conhecer, né? Novas pessoas, e assim é a vida, né? A vida vai caminhando, né? Essa semana eu escutei uma frase, e eu sou muito observadora, sabe, para essas coisas. Eu escutei a seguinte frase: a vida é assim mesmo. Tem momentos bons, momentos ruins. Às vezes nós somos felizes, às vezes nem tanto. E aí vai passando. A gente vai aprendendo, né? Então, da mesma forma, né? Eu fiquei imaginando, né? Agora a Patrícia numa nova, né? Não missão, mas num novo aprendizado, né? Continua então, né? Essa caminhada aí, deixando para trás, né? Muitas pessoas, na oportunidade, ela vai sempre passar por lá, mas a caminhada, assim, né, como a nossa, somos nós, né? Muitas vezes nós vamos nos ver sozinhos, né, diante da caminhada, mas na certeza que a caminhada continuando, nós vamos encontrar novos amigos, nós vamos encontrar pessoas, né, ao qual vai agregar ou não conhecimento, mas que vai nos trazer aí aprendizado, né, e que esse crescimento espiritual, esse crescimento moral, ele é nosso. E somente nós, né? Somente nós, por nós, é que vamos conseguir, diante desse exercício, né, de aprendizagem, esse exercício de aplicar aí os bons princípios, a boa moral, é que nós vamos então nos reerguendo, que nós vamos então alcançando, né, dimensões maiores, até que um dia nós vamos chegar lá junto de Jesus Cristo e estarmos então na classe dos espíritos puros, aqueles espíritos que não tenham maldade, né? Não tiveram maldade um dia, mas que souberam enfrentar todos os seus medos, todos os dogmas por onde passou, e hoje se vê, né, numa luz ofuscante tão grande, né, que nada, principalmente daquilo que for terreno, é capaz de atingi-lo de uma forma a desequilibrá-los, né? E que nós possamos pegar essa lição, né? A caminhada, ela é nossa. A moral e os bons costumes, a aprendizagem acerca disso é nossa. Que Deus possa nos abençoar na nossa caminhada. E eu peço mais uma vez e rogo a Deus para que auxilie na caminhada todos os nossos entes queridos. Que eles saibam dessa missão. Que Deus dê a eles a oportunidade de ser auxiliados pela espiritualidade amiga. Que Deus dê a eles a oportunidade de saberem disso que nós estamos aqui falando hoje. Que a moral, a boa moral, o desenvolvimento de todos nós depende tanto e exclusivamente só da gente. Que em momentos da vida nós nos veremos de uma certa forma sozinhos, mas que Deus está no controle de tudo, a espiritualidade amiga está trabalhando em prol de todos nós. Deus, ele é misericordioso e que eles não tenham jamais medo de trilhar o novo, porque às vezes o novo vai lhes trazer inúmeros benefícios e o que nós esperamos deles é isso, a caminhada da luz, que quando nós chegarmos até eles, a luz deles possam estar maior, mais ofuscantes, que eles possam estar
serenos, e essa serenidade eles possam talvez nos ensinar um pouco mais do outro lado.